Olá, eu sou Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai aprender para valer as funções potências fracionárias e positivas. Então vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá, ó. E essas aulas, elas estão te ajudando? Se estiverem te ajudando, ajude o canal. Deixa seu like, se inscreve se não for inscrito ou inscrita ainda e ajude seus amigos compartilhando esse conteúdo. Assim, eles também vão aprender para valer aqui essas funções. Vamos lá? Nós vimos nos vídeos anteriores funções potências, casos especiais de função potência e agora nós vamos analisar em detalhes as funções que têm uma potência fracionária e positiva. Então, por exemplo, x elevado a 2/3, aqui ó, uma fração positiva, x elevado a meio, x elevado a 3 meios, 5 meios. Como é que é o comportamento dessas funções afinal? Vamos lá? É muito simples, é muito fácil. O esquema é o seguinte, relembrando, uma função potência é uma função que tem essa cara. K vezes x elevado a n, onde o k e o n são números reais com o k diferente de zero. E é potência porque aqui o n é uma potência do x. E para simplificar a análise, a gente faz o k valendo 1. Então aqui no lugar do k, a gente vai colocar 1. Então fica uma função, né? F de x ou y, né? Igual a 1 vezes x elevado a n. Então nós temos a nossa potência. X elevado a n. E agora, esse n é uma fração. E nós temos que relembrar isso. Aqui na playlist de fundamentos, você tem uma aula só sobre potências, né? Várias aulas sobre potências e potências fracionárias, radicais, raízes. Depois vai lá e assiste para reforçar bem isso. Mas eu vou relembrar rapidinho com você, ó. X elevado a n, o nosso n aqui, ó, é uma fração onde esses dois números são números naturais. Beleza? E como é que fica isso na forma de raiz? Então aqui você tem o seguinte, ó. Aqui o denominador, o Q, que está aqui embaixo, ele vem no índice. Então fica a raiz com o índice Q. E o P, que está aqui no numerador aqui em cima, ele vem aqui embaixo. Ele vem aqui próximo do X. Então fica assim. Raiz de índice Q de X elevado a P. Quem estava em cima veio embaixo, quem estava embaixo foi em cima. E esse x, veja só, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que o x tem que ser um número não negativo, tem que ser maior ou igual a zero. Afinal, por que isso, né? Porque nós teremos algumas raízes aqui com o denominador par, por exemplo, aqui ó, x elevado a meio ou x elevado a 5 meios. Se o denominador é par, você não vai trabalhar com raiz de número negativo aqui para os números reais. Beleza? Então é por isso que nós fazemos o x maior ou igual a zero. E agora vamos analisar um primeiro caso, onde essa potência é um número que está entre 0 e 1. É uma fração entre 0 e 1, por exemplo, 2/3. 2/3 é um número entre 0 e 1. Se você jogar na calculadora, 2 dividido por 3 dá 0,66666, né? É uma dízima, 0,67 aproximadamente, o número entre 0 e 1. X elevado a meio é x elevado a 0,5, está um número entre 0 e 1 também, né? Então aqui, se você quiser escrever essas funções na forma de raiz, fica assim, ó. O 3 que está aqui no denominador vem no índice, raiz cúbica, de x elevado ao quadrado. E aqui o 2 que está no denominador, ó, ele vem aqui no índice. Então fica x, aqui ó, raiz de índice 2, raiz segunda ou raiz quadrada. Só que nesse caso a gente não escreve o 2 aqui, tá? Então aqui você coloca x e esse 1 que estava aqui em cima, ele vem aqui, ó. Também a gente não escreve, mas eu vou só colocar aqui para reforçar, ó, x elevado à primeira. Aqui ficou 1 e aqui o índice é 2. Beleza? E por que é importante você observar isso e saber fazer essa transição? Em algumas aplicações práticas, as funções aparecem assim, na forma de raiz. Então daí você pode jogar no formato de potência e analisar a potência que você tem, beleza? Agora aqui, como é que fica o gráfico dessas funções? Veja só, esse comportamento gráfico, ele tem um traçado que ele varia de 0 até 1 e a partir do 1. O traçado no seguinte sentido, de 0 até 1, um gráfico fica por cima. A partir do 1, o que estava por cima vai por baixo. E inverte então aí as posições do gráfico. Essa análise nós vamos fazer em detalhes
nos vídeos mais à frente, tá? Nós faremos um vídeo só para estudar isso. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos analisar só um traçado mais geral do gráfico, imaginando que o x é maior que 1, tá? Eu vou fazer ele desde o começo aqui, mas a ideia é um traçado mais geral para valores grandes de x, né? X maior que 1, valores grandes. Como é que fica isso? Em todos os casos aqui, o gráfico passa pelo 0, 0. Qualquer raiz que você fizer, qualquer potência aqui que você coloca o 0, você faz a raiz ou calcula a potência com o 0 na base, vai dar 0. Então passa pelo 0, 0. Aqui e aqui. E você tem um traçado básico que é o seguinte, ó. Aqui, quando o número está entre 0 e 1, a curva fica com a boca para baixo. É uma função crescente com a boca para baixo, tá? Você vai ter dois traçados assim. Lembro, nós estamos fazendo aqui imaginando valores grandes, né? Valores acima para x maiores que 1, né? Imaginando que 1 está muito próximo aqui também, né? Você quase não percebe a diferença de um gráfico para o outro ali. Depois a gente vai analisar isso em detalhes. Mas um gráfico vai ficar para cima, por cima e outro por baixo para valores maiores que 1, tá? E aqui, quando você tem isso, quem fica por cima, quem fica por baixo? A ideia é muito simples. O gráfico que vai ficar por cima é o que tem o maior expoente. 2/3 é maior que meio. Em número decimal, 0,6666 é maior que 0,5. Ok? Então aqui, essa curva é para x elevado a 2/3. E essa aqui de baixo é para x elevado a meio. Se você tivesse uma outra potência com um número menor, por exemplo, ainda que meio aqui na potência, x elevado a 1/4, por exemplo. 1/4 é 0,25, um número menor que meio. Então você teria aqui uma curva assim também. X elevado a 1/4. Captou a ideia? E aqui, como é que fica o traçado dessas funções? Primeiro transformando em raiz, ó. Aqui você vai ter a raiz quadrada de x elevado ao cubo, né? O 2 veio aqui e o 3 veio aqui embaixo. Aqui também, ó, a raiz quadrada de x elevado à quinta. Tudo bem? Aqui você vai ter um traçado também parecido que passa pelo 0, 0, só que agora a boca do gráfico é para cima. Nesses três traçados, ó, a boca do gráfico, a concavidade é para baixo, agora a boca é para cima. Então aqui você vai ter uma curva assim, tá? Uma outra curva assim para valores maiores que 1, para números grandes, né? Imaginando que 1 está muito próximo aqui, né? Do 0, e você quase não percebe o que está acontecendo entre 0 e 1. Depois a gente analisa num próximo vídeo, beleza? Então você tem esses traçados. E qual é a ideia? Quem fica aqui por cima? O gráfico que tem a maior potência também. E 5 meios é maior que 3 meios. Eu tenho 5 meios e aqui eu tenho 3 meios. Então essa potência, aqui ó, x elevado a 5 meios e aqui x elevado a 3 meios. Captou a ideia? E se eu tivesse uma potência maior ainda que 5 meios, por exemplo, 10/3, tá? Aqui você teria uma curva aqui à esquerda, né? Por cima ainda aqui, ó, x elevado, por exemplo, a 10/3. Se você calcular em números decimais, 10/3 é 3,33333, né? 5 meios vai ser o quê? 2,5. 3 meios, 1,5. Então esse maior que esse, maior que esse. Esse é o traçado. Agora vem para o próximo vídeo, onde a gente vai fazer uma aplicação prática muito legal, muito especial, envolvendo funções potências fracionárias positivas. Uma aplicação prática exclusiva aqui para você. Fechou? Eu te aguardo. E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um forte abraço e até a próxima!